E aí, galera? Espero que vocês tenham gostado da primeira parte desse vídeo aí, né, sobre como é feito um projeto genoma. E agora vamos para a segunda parte, onde eu vou explicar como que o genoma é montado depois que ele é sequenciado e como que a gente checa se ele está com uma qualidade boa ou não. E no finalzinho eu vou falar sobre alguns problemas comuns que encontramos em projetos genomas. Então, sobre a montagem do genoma, como é que ele é feito, tá? Primeira coisa que o computador faz, então, a montagem ela é feita por comparação. Na aula anterior eu usei como analogia um quebra-cabeça, tá? Só que um quebra-cabeça não é uma analogia perfeita quando a gente fala em montagem de genoma, porque na verdade, como os fragmentos são aleatórios, né, a gente está cortando em pedaços aleatórios, muitos pedaços vão estar, então de uma célula eu cortei o DNA de uma célula em pedaços aleatórios, da outra célula foi cortado também em pedaços aleatórios. Isso quer dizer que muitos pedaços vão estar sobrepondo ao outro. Imagina que são dois quebra-cabeças da mesma imagem, mas diferentes empresas fizeram os cortes das peças do jeito que elas queriam. Tá? É mais ou menos isso. Bom, a vantagem que a gente tem é que no quebra-cabeça você teria lá o desenhozinho dele para encaixar um no outro. Aqui a gente não tem esse desenho, mas a gente tem a sobreposição e a similaridade entre os reads que foram lidos. Tá? Então o montador ele usa isso para fazer a montagem. Geralmente ele vai começar com um read, tá? Que eu estou mostrando aqui, assim, vai pegar um read qualquer, né? Na verdade ele vai geralmente pegar o primeiro read que tem no arquivo final, tá? E ele vai pegar aquela leitura, tem aqui a sequência de DNA com 100 nucleotídeos ou 20 mil nucleotídeos ou 100 mil nucleotídeos, dependendo do sequenciador, né? Ele vai pegar essa leitura aqui e agora ele vai procurar por uma outra leitura no arquivo, daí no arquivo inteiro ele vai procurar por uma outra leitura, tá? Em que encaixe, né? Em que os nucleotídeos se encaixem. Geralmente a gente bota aí condições, tá? Então tem que ser geralmente 70% de um em cima do outro, tá? Então eles têm que sobrepor pelo menos 70%, ou seja, de cada 100 nucleotídeos, 70 tem que se sobrepor, e com um erro de às vezes no máximo 1 ou 2 nucleotídeos, tá? Para fazer essa sobreposição. Isso varia, as especificações elas podem variar. Se você aceitar uma sobreposição menor, você consegue montar mais coisas, mas aumenta a chance de erro. E se você permitir mais erros nessa sobreposição, também você aumenta o número de erros, mas você consegue um genoma maior montado no final das contas, tá? Mas então é isso. Então ele pega um, depois ele vai procurar um outro que tenha uma sobreposição. Na hora que teve a sobreposição, ele une os dois, tá? O primeiro read é o que a gente chama de pedra fundamental. E daí agora ele vai começando a estender isso. Estender numa situação, numa sequência contínua. Então aqui quando ele adicionou o segundo read, esse aqui, ele estendeu mais dois nucleotídeos, no meu exemplo. No nosso caso, por exemplo, se fosse reads do Illumina, que tem 100 nucleotídeos e você quer 70 de sobreposição, pelo menos 70 de sobreposição. O que você consegue é estender 30 para um lado e 30 nucleotídeos para o outro, tá? Né? Aqui ele está estendendo 2 nucleotídeos para cá e 2 nucleotídeos para lá. Daí agora ele pega o próximo read, que encaixa aqui melhor aqui embaixo. Daí ele estende mais 2 para cá. E o próximo read, e ele foi estender aqui mais 4 nucleotídeos para cá. Então ele vai fazendo essa extensão. Isso daí é um processo bem assim básico, tá? E é a parte mais fácil do genoma é fazer o que a gente chama montar os contigs. Então isso aqui está sendo, os contigs estão sendo montados. Aqui também a gente consegue ter uma ideia de como é que está a cobertura. Lembra lá a profundidade? Quantas vezes eu amostrei o genoma? No Illumina são 30 vezes. Então eu espero que eu encontre 30 reads passando por cima dos mesmos nucleotídeos. É a cobertura. Aqui no meu exemplo deu 4, né? 4 vezes, porque eu botei 4 reads. Mas no Illumina você espera ter 30 desses reads se sobrepondo um no outro para essa montagem, porque você mostrou 30 vezes. Se a amostragem sua foi uniforme, é isso que você vai ter 30. Durante o genoma, o que a gente vê é que isso varia. Geralmente vai ficar na média de 30, tá? Mas isso varia. Vai ter regiões que vão ser menos amostradas, daí talvez chegue numa cobertura de 10 vezes. E vão ter regiões que vão ser muito mais amostradas, que vão chegar numa cobertura de 40, 50 vezes, tá? Depois a gente vai verificando essa cobertura ao longo da montagem para saber se está tendo muita variação, que às vezes essa variação pode ser causada por outras coisas que a gente não sabe muito, que a gente pode pesquisar na verdade para entender por que teve uma variação, tá?
Então isso aqui ó, é o contig, né? Ele vai montando, vai estendendo e ele vai montando até onde ele consegue, tá? Então até onde ele consegue. Ele também ao longo do caminho, lembra aquela informação de mate pairs? No Illumina tem mate pairs, PacBio e Minion não tem, tá? Então no Illumina você sequencia um lado do fragmento e o outro. O meu vídeo está invertido para vocês, tá? Mas vamos lá, né? Você sequencia um lado e sequencia o outro lado do fragmento, sabendo qual é a distância que tem entre os dois, tá? O computador ele recebe essa informação, ele diz, opa, aqui tem um fragmento que tem esse código, essa coordenada, e numa outro arquivo tem um fragmento par dele, né? Que eu sei pelo código e coordenada. Então o computador ele vai checando, opa, eu botei aqui aqui entrou o par dele. A distância daqui até aqui é aquela que eu fui informado, ou seja, que a biblioteca disse que produziu, né? Por exemplo, de 1.800 nucleotídeos. Ah, a distância está correta. Beleza. Então o computador ele vai usando isso para ajustar, para acertar. Ah, não, a distância deu errado. Opa, deve ter algum erro, algum lugar está errado. Ele checa para ver se está errado e coisa assim. E ele vai ajustando, aumentando muito a qualidade da montagem, tá? Ficando muito mais confiável, tá? E ele vai montando isso aqui até que, por algum motivo, ele não encontra mais reads que encaixem aqui, de acordo com os parâmetros que a gente colocou, e reads que encaixem aqui, de acordo com os parâmetros que a gente colocou. Na hora que ele não consegue mais montar para lá e não consegue mais montar para lá, ele para, ele cospe essa sequência dizendo, opa, esse aqui é o contig 1. Geralmente ele vai dar um número, tá? Esse aqui é o contig 1 que eu montei. A numeração ele faz geralmente no final, e o contig 1 é quase sempre o maior contig montado. Tá? E depois ele dá a numeração de acordo com o tamanho deles. Tá? Mas então dele cospe o contig, vai ter o contig 1. E assim agora daí ele vai montar um próximo contig. Ele vai pegar um read que ainda não foi utilizado, vai começar o processo todo de novo, até ele não conseguir montar mais, e vai ter o contig 2. E assim vai. Tá? Depois que ele monta os contigs, o computador, se você estiver fazendo por Illumina, o computador ele faz uma outra coisa. Tá? Muitas vezes, né, no slide anterior eu mostrei lá tem, né, a informação de mate pairs, mas muitas vezes os mate pairs eles não ficam no mesmo contig. E daí o computador, opa, aqui tem um read, mas cadê o mate pair dele? Né, o read do contig A. Mas cadê o mate pair dele? Não está no contig A. E ele vai ver lá assim, opa, o mate pair está no contig B. Então calma aí. Se a distância desse read para aquele read era de 2.000 nucleotídeos aproximadamente, então eu consigo tentar juntar o contig A e o contig B com base nessa informação. Tá? É isso que está mostrando aqui. Então isso aqui a gente chama de scaffolding. Tá? É o segundo processo que o computador faz. Então primeiro ele monta todos os contigs e ele vai cuspir um arquivo assim, está aqui a montagem de contigs do seu genoma. Depois ele vai pegar os contigs e vai começar a fazer o scaffolding, procurar pelos mate pairs em contigs diferentes e vai organizar esses contigs de acordo com mate pairs. Ele vai saber que, por exemplo, que aqui nesse exemplo, o contig A e o contig B estão a uma distância entre eles. Tá? Daí, geralmente, os fragmentos maiores, aqueles de 10 kb, é que fazem o scaffolding. Tá? Né? E daí aqui eu dei um exemplo, aqui a distância daqui para cá, né, sei lá, 9.800 nucleotídeos, mas daí quando você pega aqui tem um pedaço conhecido, aqui tem um pedaço conhecido, e o que sobra foi um buraco aqui, e um buraco que daí o computador calcula que é um buraco de 4.000 nucleotídeos. Então o computador agora ele vai cuspir essa sequência aqui, que é o scaffold. Tá? O scaffold ele é formado por dois contigs. E o que o computador bota aqui no meio, já que ele não sabe o que tem aí? Ele bota N's. Então vai ser N, 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 ou seja, possui 4.000 nucleotídeos que eu não sei quais são. E isso em genomas daí é muito comum, tem muito aluno, muita gente que pergunta para mim assim, oh, eu peguei uma sequência e daí tem um bloco lá, uma região cheia de N's, o que é isso? Isso daí é essa questão aqui, é o computador tentando montar os cromossomos o maior possível que ele consegue com as informações que ele tem. Mas os cromossomos vão ficar com pequenos buracos no meio, que a gente sabe exatamente o tamanho do buraco, mas não sabe qual é a informação que tem ali dentro. Então são os scaffolds. Scaffolds só existem para genomas montados em Illumina, porque os genomas montados em Minion e PacBio não usam mate pair, então não tem scaffolds. Tá? Como é que a gente faz aí a montagem do genoma, tá? Né? Como é que a gente escolhe, né, o montador, qual é o programa que a gente escolhe para montar o genoma? Bom, primeira coisa depende do hardware disponível. Todos os montadores de genoma consomem muito hardware, tá? Especialmente memória RAM, né?
Idealmente você precisa de um computador com pelo menos 320 GB de memória RAM para montar um genoma. E se for mais, é melhor, tá? Daí tem programas de computadores que usam mais hardware e tem programas de computadores de montagem que usam menos. E isso vai variar, né? E daí a escolha vai depender assim, cabe no meu hardware, não cabe, é mais fácil de usar ou não fácil de usar, tá? A segunda coisa depende da estratégia de sequenciamento escolhida, tá? Então, o Illumina, hoje a gente utiliza muito a estratégia que eu mostrei para vocês. Tem 3 bibliotecas de tamanhos diferentes de fragmentos para você fazer os mate pairs, né, e fazer os scaffolds. E daí com isso, o montador que melhor lida com essa informação é um montador chamado Allpaths LG, tá? É o melhor montador que tem. Consome muita memória RAM. Pode chegar a 1 terabyte de memória RAM para montar um genoma humano, tá? Mas ele monta muito bem. Agora, se você montar sequencial com PacBio ou Minion, os reads são enormes e daí a estratégia de montagem é completamente diferente. Então você tem montadores específicos para PacBio e para Minion, tá? E daí depende também do organismo que você escolheu, tá? Então, tem montadores que, por exemplo, se você escolher um organismo haploide, né, tipo bactéria, é fácil de montar o genoma, porque você não tem a diploidia que gera heterozigose, variação, né? E daí é muito mais simples lidar com isso. Se você montou o genoma de um organismo que está no laboratório, ele provavelmente é um homozigoto, ou seja, os alelos são iguais e fica mais fácil de montar, porque vai dar menos conflito na hora da montagem, que o computador vai pegar reads da mesma região e vai dizer, opa, mas calma aí, tem nucleotídeos diferentes, eles são reads da mesma região ou eles são de cromossomos diferentes, o que que é, né? Então a heterozigose, a variação, causa problemas na montagem. E daí, se você está sequenciando organismos de campo que tem muita heterozigose, você tem que ter montadores específicos para isso. Aqui eu botei alguma lista dos montadores mais famosos, né? O Allpaths para montar Illumina, Spades monta Illumina muito bem e usa pouca memória RAM. Eu tenho usado Spades, mas daí a qualidade não é tão boa, ele não fica tão bom quanto o Allpaths. Transabisc é para montar transcriptoma, que é outra aula. E o Canu, que monta long reads. E daí tem um montador chamado Marsuca, que é especialista em montar genomas de organismos muito heterozigotos, de organismos de campo, tá? E como é que a gente vê a qualidade do genoma? Né? A primeira coisa é pelo número de contigs ou scaffolds que foram montados. Quanto menor, melhor. Imagina assim, ó, né? Nós temos 22 pares de cromossomos. Né? 22 cromossomos em pares, desculpa. Né? Dá 46 cromossomos. Tá? São 22 pares de cromossomos. Então, idealmente, o número de scaffolds que a gente vai montar para a gente seria um para cada cromossomo inteiro. Se você conseguir montar um cromossomo inteiro, você vai ter 22 scaffolds. É o menor número que você consegue ter, tirando o cromossomo X e Y. Tá? No caso de uma bactéria que tem um DNA circular, vamos supor, tem bactérias que têm mais de um DNA circular, mas vamos supor uma bactéria que tem um DNA circular. Você quer ter um único contig, né? Então, quanto menor, melhor, na medida do possível, do que aquele organismo permite. Barbeiro tem 22 cromossomos, são 11 pares. Tá? Então, você quer ter 11 contíguos no final das contas, ou 11 scaffolds. Dípteros, a maioria deles tem 4 cromossomos, né? São 8 cromossomos em 4 pares. Então, você quer 4 scaffolds, 4 cromossomos. Tá? Então, por isso, quanto menor, melhor. Quer dizer que o teu genoma vai estar mais completo. O segundo valor que a gente utiliza para ver a qualidade é o que a gente chama de N50. N50 tem duas coisas, tá? Chama N50 e daí tem gente que agora está usando o nome L50 para uma outra medida que tem aqui também. O N50 é o seguinte, qual número de contigs ou scaffolds você precisa para cobrir metade do genoma do organismo, tá? Então, por exemplo, vamos supor o genoma de mosquito, tem 200 milhões de nucleotídeos. Quantos scaffolds ou quantos contigs cobrem metade desses 200 milhões, ou seja, 100 milhões? Então você ordena os scaffolds e os contigs do maior para o menor e você vê se, opa, precisou de 10 para fechar 100 milhões? Esse é o teu N50, tá? Então é o número de contigs e também uma outra conta que daí tem, que é o chamam L50, é qual é o tamanho desse último contig que fecha essa conta do N50. Então, se 4 foram necessários para cobrir metade do genoma, esse quarto qual é o tamanho dele?
1 milhão de nucleotídeos, 2 milhões, 5 milhões, sem caber. Nesses valores aqui, quanto menor o N50 é melhor, ou seja, quanto menos contíguos você precisa para fechar metade do genoma é melhor. E quanto maior o tamanho do último contíguo, do L50, melhor também, tá? E atualmente nós temos um outro método que é considerado um padrão de ouro, porque antes esses N50, número de contíguos, era, assim, tinha alguns problemas aí, né? E agora a gente tem um método que é quantitativo e qualitativo muito bom, que é o método Busco, tá? O Busco, o que ele faz? Ele vai pegar assim, olha, todo organismo eucarioto precisa aqui de pelo menos 500 genes, que são esses 500 genes que a gente conhece, para viver, para estar vivo. Todo eucarioto tem que ter esses 500 genes. No genoma que você montou, tem esses 500 genes? É obrigatório ter, não pode não ter. Tem esses 500 genes? Como é que eles estão? Tá? E a gente sabe isso não só para eucarioto, a gente pega assim, a gente sabe, todos os insetos têm um conjunto de genes que todos os insetos têm que ter, tá? Tem um conjunto de genes que todos os dípteros têm que ter, tem um conjunto de genes que todos os artrópodos têm que ter. Então a gente pega esse conjunto de genes e vai comparar com o busco, tá? E vai procurar, né? O busco ele vai procurar esses genes e vai nos dizer como é que eles estão. Aqui, ó, é um exemplo, né, que eu vou dar para vocês de buscos, né, do busco para os genomas de Triatoma infestans, genoma de Rhodnius prolixus, Simex e Panstrongylos, tá? Aqui ele está pegando os genes que são obrigatórios ter em todos os insetos, é um conjunto de 1.658 genes, tá? E aqui o que ele está mostrando é o seguinte, então vamos lá, né? Rhodnius prolixus é o primeiro hemíptero montado, tá? Então são todos hemípteros aqui. O primeiro hemíptero montado foi Rhodnius prolixus. Daí, em azul são os genes de cópia única que estão inteiros, que aparecem só uma vez no genoma. Todos esses genes deveriam aparecer só uma vez no genoma, tá? Todos esses 1.658 genes. Então, daqueles 1.658 genes, tá? No caso de Rhodnius prolixus, 97% aproximadamente, né? 95%, 97% aparecem uma vez, estão inteiros e aparecem uma vez. Isso é um resultado muito bom, tá? Daí tem um tanto aqui, uns 3%, 2, 3%, né, que é 1% aproximadamente, que aparece mais de uma vez. Mas tá bom, tá inteiro. E em amarelinho aqui é um tanto que também é cerca de 1% que não está completo. O gene está lá, mas não está inteiro. E em vermelho são os genes que eles não encontraram. E daí em Rhodnius eu acho que dá uns 3% dos genes obrigatórios não foram encontrados, tá? Mas Rhodnius, pô, né, o genoma está muito, muito bom. Daí vamos lá em Triatoma infestans, que é um genoma muito maior, muito mais difícil de montar. Os números estão idênticos a Rhodnius praticamente, quase nenhuma variação. E em Simex? Simex está um genoma ainda melhor, tá? Quando pego o busco assim, ele está mais inteiro. E Panstrongylos? Panstrongylos foi o último que eu montei, foi com Illumina, o sequenciamento foi feito com Illumina, mas eu não fiz aquelas várias bibliotecas, então ele não teve scaffolds, ficou só nos contigs. E o que foi que aconteceu? Né? É que menos de 20% dos genes aparecem inteiros aqui, tá? Mais fragmentado, e 80% dos genes obrigatórios para insetos estão perdidos. O que mostra que é um genoma péssimo, uma qualidade horrível, né? Dá para fazer quase nada com isso daí, a não ser identificar alguns genes que se eu conseguir identificar lá que podem ser úteis para alguma pesquisa mais específica sobre aquele gene. Mas para análise comparativa, para saber como que evoluiu Panstrongylos megistus em relação a Triatoma infestans, isso é impossível, tá? Então o busco é muito bom e ele pode ser feito para genoma, pode ser feito para ver como é que está a nossa anotação de genes, a descoberta de genes, pode ser feito para transcriptoma, para saber se as amostras foram bem sequenciadas e se elas são comparáveis. E vou mostrar o busco sendo utilizado outras vezes ao longo dessa disciplina, tá? E a gente vai ter uma prática em que vocês vão usar buscos para verificar transcriptoma, se tá bom ou não, beleza? Tá? Vamos lá, né? Então, os genomas aí, né? Mostrei para vocês lá o busco de Panstrongylos megistus, tem infestans e Rhodnius prolixus. E esse quadro aqui é uma comparação para ver como é que está a evolução de custo para fazer genoma, tá aqui, né? O custo aproximado, né? E como que o tempo que leva, né? Em média para fazer um genoma e como é que está a qualidade desses genomas aí no final das contas, tá?
Então, em termos de custo, veja que Drosophila foi o primeiro inseto a ter o genoma sequenciado, custou 1,5 milhões, né, de dólares para ser feito, tá? Um genoma bem pequeno, que dá uns 8 mil dólares para cada milhão de nucleotídeos sequenciado. Daí isso foi reduzindo. Quando foi em Anopheles gambia, lá já em 2004, né, o custo já caiu 5 vezes. Quando veio o Rhodus prolixus, o custo caiu 10 vezes em relação a Drosophila, né? E tudo aqui foi feito ainda por uma metodologia chamada Sanger, tá? Que não é usado hoje mais para... que eram os sequenciadores de Sanger, né? Pelo método de Sanger, que é a primeira geração, né? E que era ainda bem caro, tá? Mesmo caindo aqui bastante, era bem caro. Daí surgem os sequenciadores de segunda geração, que é o Illumina, tá? É o que sobreviveu. Existiram outros na época, mas o Illumina é o que sobreviveu. E daí veja que aqui o custo cai absurdo, né? Comparado àquilo lá. Cai 150 vezes, é isso a conta? 150 vezes, né? Em relação à Drosophila. E o processo é feito em um ano só, né? Para ter o sequenciamento, tá? E o Megistos, como eu falei, eu fiz, né? Por um custo muito mais baixo até do que Trianthoma infestans. Só que a qualidade ficou baixa por causa das bibliotecas que foram montadas. Com relação à qualidade, né, dos genomas, Drosophila tem a melhor qualidade porque Drosophila já foram sequenciados 13 vezes o genoma de Drosophila, tá? E daí hoje, né, para ver aquele negócio do N50, né, nós temos 4 scaffolds que cobrem metade do genoma. Tá? O genoma de Drosophila sequenciado tem 116 megabases. 4 scaffolds cobrem metade disso aqui, quase 60 megabases, né? Sendo que o menor desses 4 scaffolds aqui, né, tem 13 milhões de nucleotídeos de tamanho. O único scaffold tem 13 milhões de nucleotídeos de tamanho, que isso aqui é um braço cromossômico inteiro de Drosophila, tá? Os outros 3 scaffolds são cromossomos inteiros que foram montados, que estão montados. Em Anopheles gambia, a qualidade cai um pouco mais, porque né, a Drosophila é um modelo, então eu sempre testo primeiro em Drosophila para ver como é que fica, e por isso a Drosophila vai ficando melhor, tá? Em Anopheles gambia, né, mas a montagem é boa, nós temos 20 scaffolds montando metade do genoma. Em Rhodus prolixus nós temos 170 scaffolds montando metade do genoma e o tamanho menor é 1 milhão de nucleotídeos. Triathoma infestans, que foi feito recentemente, ele tem uma qualidade muito boa. Apesar do número aqui ser grande, 224, o menor é 1,1 milhão de nucleotídeos, tá? E é importante saber que o genoma de Triathoma infestans tem o dobro do tamanho do genoma de Rhodus prolixus. Então isso é uma coisa importante, por isso que o N50 ele tem essas relatividades, né? Porque se o genoma é muito maior, o N50 tende a ser maior, tá? Né? Mas vejam que Rhodus prolixus, o número de scaffolds montados é 16 mil, enquanto que tem festas são apenas 5 mil scaffolds, tá? Montados. E Panstrogenes megistus está bem fragmentado o genoma, o tamanho está bem pequeno, né? São muitos scaffolds para cobrir metade do genoma e o tamanho deles está bem pequeno, tá? Bom, gente, depois que o genoma é montado, né, quais são os problemas mais comuns que a gente encontra nos genomas montados? O primeiro é que a montagem final é quase toda de eucromatina. Então, vocês vão ter que lembrar das aulas anteriores sobre eucromatina e heterocromatina, né? A eucromatina é onde está a maioria dos genes e a heterocromatina é onde tem DNA repetitivo, tem poucos genes, tá? Mas tem coisas importantes na heterocromatina que a gente ainda está descobrindo. Né? E é difícil de descobrir porque no genoma geralmente a gente monta só eucromatina, a heterocromatina é perdida, tá? Ela fica espalhada em pequenos contigues, scaffolds, o DNA repetitivo raramente é montado no genoma. E daí a gente tem algumas falhas de amostragem também que podem causar problema no genoma, tá? Por que a gente não consegue montar a heterocromatina, né, DNA repetitivo? Aqui está um exemplo disso. Então nós temos aqui os reads de uma região repetitiva. AT, 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 AT. Daí tem outro read de outra região repetitiva, que também é igual. AT, 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 AT. O computador ele não sabe como juntar esses dois aqui. Se ele botar esse aqui um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, né, como eu estou botando aqui assim, ele junta igual, tá? Ele consegue juntar os dois aí igualzinho. Então ele consegue juntar os dois igualzinho aí, né? E daí nessa situação o computador ele fala assim, olha, eu não sei, eu posso encaixar essa peça de qualquer jeito aqui e por isso eu não vou fazer. E daí o computador para de montar. É um dos motivos pelo qual o computador para de montar os contigues. Esse problema é mais comum no Illumina, porque no Illumina, né, nós temos esses fragmentos, leituras pequenas aí,
é aquele problema que eu falei de um urso polar no meio da neve branca, com várias peças pequenininhas e que todas elas têm exatamente o mesmo desenho de encaixar. Né? Você vai ficar assim, tá, e agora? Como é que eu faço para resolver isso aqui? Eu posso encaixar qualquer uma e todas elas podem estar erradas, tá? Então, hoje, né, como é que a gente lida com isso? Então, esse slide aqui é para exemplificar esse problema, né? Nos reads pequenos, que a gente chama de short reads, como Illumina, você tem aqui, né, o genoma original, e aqui eu estou mostrando uma região repetitiva que está aqui em azul. Então, você está sequenciando vários pedaços que estão sendo montados aqui, e daí quando entra na região repetitiva, ele até consegue montar um pouco, mas depois você tem vários reads que são idênticos. E assim o computador ele não consegue montar. Daí o que o computador faz? Ele pega, opa, então tá aqui um contig. E ele vai montar aqui esse outro lado aqui, tá aqui a região de eucromatina, ele monta um outro contig. Se tiver um mate pairs, ou seja, um read desse lado que é par desse lado, o computador consegue juntar os dois e fazer um scaffold e dizer que aqui no meio tem um buraco com N nucleotídeos. Mas se por algum acaso não tiver mate pairs, como é o caso do meu genoma de Panstrongylos, não tem mate pairs, o computador ele deixa esse contigo separado desse, ele não faz scaffolds, fragmentando o genoma. Tá? Isso que a gente chama de fragmentar o genoma. Hoje, com as tecnologias de long reads, como o PacBio e Illumina, o que acontece? Você tem reads que são grandes o suficiente para sequenciar inteiro essa região aqui, num único read. Então, você tem um read que vai passar por cima de toda a região repetitiva. E depois você vai ter outros reads que vão passar por cima dessa região e outros reads. Né? Como eu falei, são profundidades de 30 vezes ou 50 vezes. Ou seja, você espera pelo menos uns 30 a 50 reads passando por essa região. E daí com isso você consegue montar um contig, não é scaffold, que é inteiro, que pega o genoma inteiro. Tá? Então, a heterocromatina, nossa esperança hoje para conseguir montar regiões repetitivas e regiões heterocromáticas são esses sequenciadores de ultra reads, né, como o PacBio e o MinION. E é por isso que cada vez eu falo mais que o Illumina vai cair cada vez mais em desuso. Conforme o MinION e PacBio ficam mais baratos e com uma qualidade melhor, o Illumina vai caindo em uso, né, vai entrando em desuso. Outro problema é a falha de amostragem, que também, então os contíguos eles param de ser montados por falha de amostragem. Essa falha de amostragem pode ser causada por várias coisas, mas vou dar um exemplo aqui simples, né, para vocês verem quando a gente sequencia DNA de macho e fêmea em organismos diploides que tem cromossomos Y, né, cromossomo ou ZW, como é que é um problema de amostragem, tá? Então nós temos aqui os cromossomos. Imagina que isso aqui é como se fosse um saco de bolinhas a serem amostradas, tá? Então eu tenho facilidade de amostrar os cromossomos autossômicos, porque eles estão em número igual aqui de macho e fêmea numa quantidade maior. O cromossomo X está quase na mesma proporção de autossomos, então ele vai ser amostrado também, né, quase ali igual. Mas o Y não. Né? Então, nessa mistura de DNA de macho e fêmea, o cromossomo Y está subrepresentado naquela nossa amostra. Com isso, quando eu tiro um pedaço de um cromossomo para tirar, raramente vai ser do cromossomo Y. Tá? Nós temos aqui 4 cromossomos autossômicos para 3x para 1Y. Humanos, isso acontece. Tá? Com isso, nós temos falhas de amostragem no cromossomo X e muitas falhas de amostragem no cromossomo Y. Né? O resultado final dos genomas, hoje ainda, né, o mais comum é isso. Em azul é a região eucromática, a gente consegue montar essas regiões inteiras, tá? Né? Ou às vezes com pequenas falhas, tá? Né? Como acontece aqui nos cromossomos autossômicos e no cromossomo X também tem bastante eucromatina. As regiões heterocromáticas em vermelho, né, ficam pedaços pequenos ainda. Com o MinION e o PacBio isso está mudando, tá? Mas a maioria dos genomas ainda saem assim, com pedaços pequenos. O X tem mais heterocromatina, então tem mais regiões com pedaços pequenos. E o cromossomo Y, em quase todos os organismos, ele é todo heterocromático, ou seja, a gente perde muita coisa do cromossomo Y. E meu estudo, minha especialização é em estudar o cromossomo Y, né? Porque eu gosto de coisas difíceis, né? Não dá para ir para coisa fácil, tá, gente? Então, eu pulei aqui já para o último slide, né? Que não é o último slide de aula, mas a gente termina aqui a aula sobre como montar genoma, né? A gente tira nossas dúvidas aí nas nossas conversas que nós tivermos ao vivo, por videoconferência ou na sala de aula quando voltarmos à sala de aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, anotem suas dúvidas, escrevam para mim, né? Falem comigo
e guardem também para as nossas conversas para a gente poder voltar aqui e tirar todas as dúvidas, tá? Projeto Genoma, só para terminar aqui rapidinho. Não é um bicho de 7 cabeças fazer um projeto Genoma, no entanto é preciso tomar muito cuidado nas escolhas para que você não jogue dinheiro fora. Então o maior problema dos projetos Genomas é jogar dinheiro fora, você fazer uma coisa e aquilo não serve. Às vezes, a gente pode parecer que jogou dinheiro fora, mas a gente está numa etapa intermediária. Por exemplo, o genoma de Panstrongylos megistus. Eu aproveitei uma promoção que tinha na Macrogen, onde eles estavam sequenciando por $1.000, produzindo uma quantidade absurda de sequências. Né? Mandei para lá, gastei $1.000 para fazer as amostras que eu precisava, só que eles não faziam na época os mate pairs, e daí eu não fiz, né? E por isso o genoma ficou em qualidade um pouco pior. Agora, a próxima etapa é, na verdade, eu vou sequenciar por PacBio agora, dá para sequenciar por uma profundidade mais baixa, porque eu tenho bastante reads de Illumina para corrigir os erros, né? Na verdade, eu vou sequenciar por MinION, e daí com isso eu consigo fazer os scaffolds e fechar o genoma, desfragmentar ele e ter ele completo, tá? Então isso não é bem um dinheiro jogado fora. Mas tem pessoas que eu já vi muita gente jogar dinheiro fora, escolhe o sequenciador errado para o organismo que vai querer fazer, uma técnica errada que não responde a pergunta que queria responder. Então, olhando aqui os slides que vocês viram, né, e quando se um dia vocês trabalharem com isso, podem pedir ajuda para as pessoas para ajudar a planejar. Olha, eu quero sequenciar o organismo que eu estou estudando, mas e aí, o que você sugere fazer? Tá? Isso que é importante dessa sala de aula, vocês terem essa noção de que fazer o planejamento inicial é essencial para conseguir responder a pergunta que você quer sem jogar dinheiro fora. Tá? É isso aí. Beleza? Então, é isso aí. Até mais e boa semana para vocês e até a próxima aula.